Bom, todo mundo sabe que o pastor Silas Malafaia é um dos pastores mais polêmicos, mais poderosos e, segundo algumas notícias, um dos pastores também mais ricos do Brasil. Mas, segundo algumas fontes, o império do pastor Silas Malafaia não condiz com a sua realidade. Ou seja, no papel, o pastor Silas Malafaia não ostenta os bens a qual todo mundo vê ele administrando. Pois, segundo o próprio pastor Silas Malafaia, as suas instituições, as suas organizações, têm jatinho, têm bens, e isso está simplesmente declarado no nome das suas instituições, e não no nome físico de Silas Malafaia. Portanto, ele tem todo o apelo legal de dizer que não tem esse patrimônio todo, a qual as notícias, os jornais, dizem que ele tem. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o pastor Silas Malafaia, se tivesse qualquer ato falho, qualquer coisa errada em seu patrimônio declarado em seu nome, o próprio Estado, a própria Justiça já tinha feito algo, porque Silas Malafaia sempre está comprando briga com gente grande, e se ele tivesse qualquer coisa errada, já teria sido pego há muito tempo. O canal Instituto Conhecimento Liberta fez uma espécie de documentário, uma espécie de dossiê, prometendo praticamente desmascarar e mostrar para todo mundo o verdadeiro Império Malafaia. Eu vou trazer para você aqui uma prévia desse vídeo. Vou estar deixando o link dele na descrição por completo para que você vá lá no canal do Instituto Conhecimento Liberta. Acesse o link e assista a matéria por completo. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Tente imaginar essa cena, que seria surreal hoje em dia. Lula se reunindo em clima festivo com centenas de pastores evangélicos. Foi um templo da igreja Sara Nossa Terra, no Rio. Isso aconteceu em outubro de 2002. É Deus, só Deus. Nas fotos que saíram nos jornais, o petista estava acompanhado desse bonde aqui. O senador Magno Malta, A glória de Deus. o então deputado federal Bispo Rodrigues, articulador político da Igreja Universal, Marina Silva e Benedita da Silva. E um estranho no ninho, um pastor de uma igreja de bairro sem grande expressão política até ali. Mas o discurso desse pastor levantou a plateia. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. Essa voz não é de um humorista e ninguém está fazendo imitação. Também não é criação de uma inteligência artificial. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Você provavelmente reconheceu essa voz. É do pastor Silas Malafaia, que hoje é dono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Verdade. Mas 22 anos atrás, o Malafaia que você conhece era bem diferente. Teologia da prosperidade. Sabe o que é? Naquela época, ele ainda ostentava um bigodão à la Seu Madruga. E o paletó que ele estava usando no evento era grande demais. Como brincam os cariocas como o próprio Silas, parecia que o defunto era maior. A cor é até difícil de definir. Dependendo do seu humor, pode ser bege, marrom, creme. Minha mãe diria que é cor de burro quando foge. Na eleição de 2002, o Malafaia apoiou o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para presidente. Fé no Brasil, fé na vitória, fé no Brasil, pra mudar nossa história. Garotinho, garotinho. Com o Garotinho fora do páreo, percebeu a direção do vento e aderiu ao Lula no segundo turno. Essa que é a verdade. O Malafaia diz ter trazido para o lado do petista cerca de 2.000 pastores. Eu tô deduzindo. Por isso, garantiu um lugar de destaque na foto daquele dia. Saiu coladinho com o Lula, o futuro presidente da República. Esse episódio mostra bem como Silas Malafaia sempre foi um camaleão na política. Antes do Lula e do Garotinho, ele já tinha apoiado o líder de esquerda Leonel Brizola, Filhotes da ditadura. depois apoiou os tucanos José Serra e Aécio Neves, É a questão central de governar. a um novo jeito de governar. e até mesmo a ambientalista Marina Silva. Eu sei o que é passar fome. Mas com Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. aí foi diferente. Deu match e o namoro virou casamento, Igual um casamento, muitas vezes. que dura até hoje. Nunca na história do Brasil tivemos um presidente que honrasse o povo cristão, a Igreja de Jesus e Deus como Jair Messias Bolsonaro. Nunca.
Pode falar o que quiser, pode não gostar. O Malafaia foi um dos primeiros apoiadores da candidatura presidencial do Bolsonaro. É por isso que Deus te escolheu. Quando a onda de extrema-direita varreu o país em 2018, ele destoava daquela fauna bizarra que acompanhava o capitão. O Bolsonaro trazia a reboque todo tipo de gente, de astronauta a astrólogo, de ex-ator pornô a general defensor da ditadura. Falam tanto dos meus pornôs, fenômenos naturais e picaretas dos mais variados tipos. Deus, pátria, família. O Malafaia era um caso à parte. Era conhecido no meio evangélico e relativamente famoso para o público em geral, e estava sempre aberto para atender os jornalistas. Eu já cobri a política há um tempo nessa época. Só em 2018 eu passei a prestar atenção no Malafaia e a ter o telefone do pastor na minha agenda. Ele sempre responde mensagens no WhatsApp e dificilmente deixa de dar declarações quando é procurado. O Malafaia orbitava a cobertura política há muitos anos. Volta e meia estava envolvido em alguma polêmica. Era conhecido por atacar a população LGBTQIA+, as feministas. Se você chamar um homossexual de doente, eles querem te denunciar no Ministério Público. Com as polêmicas, virou convidado frequente de programas de auditório. Você ligava a TV e quando menos esperava ele estava no SBT com o Ratinho ou no Super Pop na Rede TV. Nós vamos receber aqui um dos pastores mais populares da comunicação hoje aqui. Ele, na verdade, talvez seja hoje a maior audiência dos evangélicos. Silas Malafaia. Vamos receber. Convenhamos. Não era esperado ver um pastor famoso dividindo o palco com o fantoche Xaropinho, mascote do Ratinho. Mas essa exposição inusitada tinha motivo. Na época da eleição, aquele pastor de voz estridente era bajulado por políticos poderosos. Muita coisa mudou na vida do Malafaia do dia em que ele decidiu apoiar o Lula para quando ele firmou a aliança com Jair Bolsonaro. A principal delas foi que ele se tornou dono de uma igreja em 2010. Depois disso, o Malafaia tomou um banho de loja. Abandonou o bigodão e as roupas bregas e no lugar entraram ternos comprados nos Estados Unidos e relógios Rolex. E ele também fez implante capilar. Olha a arbitrariedade dele! Essa transformação, tanto na ideologia quanto na imagem, sempre me intrigou. Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita? E como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário? Eu passei o último ano inteiro tentando encontrar respostas para essas perguntas. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias. E eu vou te contar nesse podcast detalhes inéditos sobre o passado, os bens e a rede de relações do pastor. Eu também vou mostrar como o Malafaia envolveu a família e até a igreja em rolos nos negócios. Esse é o podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. E essa é a primeira temporada, Império Malafaia. Episódio 1, Quem Quer Ser um Milionário? Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado, que eu não sei de onde que vocês apanharam. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. O patrimônio em nome da família Malafaia é bem distante do esperado para uma família rica. Transitar nessa fronteira entre o que parece e o que é acaba sendo um talento raro. Mas o Silas Malafaia é como um mágico. Mr. M, você realmente sabe o que está fazendo? Ele nos faz olhar para algo que chama muita atenção enquanto esconde o seu truque. Depois de passar meses investigando, eu posso te contar que existe uma enorme confusão patrimonial entre a pessoa física do Silas Malafaia, ele e as entidades religiosas que o pastor controla. É bem difícil separar o que é de Deus e o que é de César nessa história. Ou melhor, o que é da igreja e o que é do próprio Malafaia. Inclusive, entender o que o Malafaia ganhou com a própria igreja. Quando perguntam pro Malafaia de onde vem o dinheiro dele, a resposta tá na ponta da língua. Eu passei a ser pastor de igreja a partir de março de 2010. Todo o meu patrimônio é anterior a isso. Eu era conferencista, vendi mais de 15 milhões de livros, vendi mais de 2 milhões de palestras em DVD e recebi ofertas para dar palestras. Desde que eu sou pastor, meu patrimônio não aumentou uma vírgula. Aqui é bom explicar. Quando o Malafaia diz que virou pastor de igreja, ele está querendo dizer dono de igreja. Livros, palestras, ofertas.
O Malafaia diz que essa é a origem da fortuna dele. Mas tem uma grande distância entre o que o Malafaia diz e o que o Malafaia faz. Isso é outro lado da história. Essa afirmação não vem de vozes da minha cabeça. Deus escolheu as coisas loucas. Não faltam fatos comprovados por documentos para mostrar isso. E você vai conhecer todos eles ao longo desse... Eu fico rindo. Vai, levanta, vamos lá, levanta pra ver se tem alguma coisa. Se eu roubei a igreja ou se me locupletei com dinheiro de igreja. Eu levantei e posso te garantir uma coisa. O diabo, meus amigos, mora nos detalhes. Em mais de uma oportunidade, o Malafaia registrou em documentos oficiais que a renda dele é de cerca de R$1 milhão por ano. Eu vou explicar melhor isso pra você daqui a pouco. Se, como ele mesmo diz, o patrimônio dele não aumentou uma vírgula, pra onde vão esses milhões do Silas Malafaia? É muito difícil arrumar uma explicação lógica pra isso. Eu preciso te lembrar que o Malafaia se tornou dono de igreja há 14 anos. Só a Receita Federal pode resolver inteiramente esse mistério. Mas eu consegui achar algumas respostas no passado do pastor. Por isso, precisamos voltar no tempo. Vamos conhecer esse Malafaia do Velho Testamento. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Fala o que você quer saber da minha vida. Não tem medo, rapaz. Não roubei, não repudiei. Você tem que usufruir das vitórias que Deus te dá, meu irmão. Bota e fala, diabo. Fala, capeta. Mas fique sabendo que foi o Senhor Jeová que me trouxe até aqui. Há muitos anos, o pastor Silas Malafaia se vende como alguém que veio de baixo e conquistou o sucesso na marra, pela graça de Deus, tanto na vida religiosa quanto na financeira. Malafaia tem um jeitão de suburbano, de quem é cria das áreas mais populares do Rio. O modo como ele troca o S pelo R não me deixa mentir. É meu irmão pra lá, meu irmão pra cá. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. Silas Lima Malafaia nasceu em 58 e é o quarto filho do casal Gilberto e Albertina Malafaia. Ele nasceu na Tijuca, tradicional bairro da zona norte do Rio, mas foi criado mesmo no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste. Hoje, Jacarepaguá é uma área de expansão imobiliária do Rio, mas nos anos 60 era praticamente roça. Era tão isolada do coração da cidade que os novos baianos foram pra lá montar uma comunidade alternativa onde gravaram o clássico Acabou o Chorário. Brasil, esquentai vossos bandeiros e iluminai os segredos que nós queremos. Gilberto Malafaia, o pai dele, era militar da Marinha. Mais importante que isso, era pastor da Assembleia de Deus. Albertina, a mãe dele, era educadora e crente. Gilberto Malafaia se converteu na Assembleia de Deus no fim da década de 30. A empolgação dele com a nova fé contagiou os parentes. A família Malafaia é exemplo de algo importante no mundo cristão. Em outras igrejas, como a Universal, as chances de ascensão de novos membros a postos de comando são maiores. As Assembleias de Deus têm um quê de capitanias hereditárias. Pastores de renome muitas vezes deixam suas igrejas para os seus filhos. A minha família é uma família muito tradicional de pastores. Meu pai e seus irmãos, depois os filhos, né, eu e meus primos, e hoje meu filho e os filhos dos meus primos. A terceira geração de pastores. O pai do Malafaia fundou a Assembleia de Deus em Jacarepaguá, que hoje está sob o comando do Silas Filho, neto do Gilberto e filho do Silas Malafaia. Então receba com um forte aplauso nosso pastor Silas Filho. Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos, amém? Os parentes citados pelo Malafaia inauguraram outro ramo importante da Assembleia de Deus no Rio. Seu tio Carlos Malafaia expandiu a igreja para Campo Grande, na Zona Oeste, que hoje é o maior bairro do Brasil. A área também segue sob o comando da família Malafaia até hoje. Silas Malafaia viveu uma infância pacata antes de se envolver com a igreja na adolescência. Mas é melhor deixar o próprio pastor contar sobre sua infância. Eu vou chamar aqui a minha colega Juliana Dalpiva, colunista do ICL Notícias. Enquanto eu estava mergulhado no meio da papelada que ajudou a dar vida a essa história, a Juliana foi entrevistar o Malafaia. Conta aí pra gente como foi isso, Juliana. Igor, em meados de novembro, eu mandei uma mensagem pro WhatsApp do Malafaia e pedi pra marcar uma entrevista presencial. Eu queria gravar em vídeo, também pra gente poder pensar um documentário. E como você sabe, ele respondeu rapidinho e foi até por áudio. Aí marco, aí você pode ir lá no escritório, pessoalmente, sem problema nenhum. Tá bom? Eu marco semana que vem. Pra minha surpresa, Igor, ele marcou a entrevista no escritório dele na Taquara, no dia 21 de novembro de 2024. É lá que fica a sede de todas as empresas dele, do Império Malafaia.
Funcionam nesse mesmo endereço a editora Central Gospel e a AVEC, entre outras empresas da família. E detalhe, Igor, fica atrás da antiga casa do Fabrício Queiroz. Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, eu faço. Lembra dele, né? Aquele assessor do Flávio Bolsonaro que operava a rachadinha no gabinete dele. O amigo do Bolsonaro. Mas essa é outra história. Por favor. Pode entrar? Com licença. Boa tarde. Meu nome é Juliana. Eu tenho horário com o pastor Silas? Só um minuto, é a imprensa, né? É a imprensa, Só um minuto que eu vou anunciar. Tá bom, obrigada. Eu cheguei lá um pouco antes do horário que o Malafaia tinha combinado e quem me recebeu na guarita do estacionamento foi uma funcionária dele chamada Rose. Posso passar aqui? Pode. Obrigada. Você é? Rose. Rose. Vou levar vocês lá. Tá bom. Pode vir comigo. Ô, pastor, a Cris está aguardando eles lá? Eu estou tentando falar com ela. Ah, tá. Mas ela foi aquela que já estava liberada. Ah, tá bom. Tá. É grande, é diferente, né? É. Aqui é o quê? Aqui é o estúdio, o pastor grava. Aham. E aqui é a editora Central Gospel e a associação fica ali. Ah, uma do lado da outra, no outro prédio. É um complexo. Isso. Aí lá atrás é a logística. Logística de? Nossa logística, livros, revistas, lançamentos de alguns autores, lançamentos nossos. Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez, nunca tinha vindo, eu sempre falo com ele por telefone. Depois eu telefone, deixa eu mostrar melhor. Eu preciso fazer uma explicação rápida para você entender do que a Rose tá falando para Juliana. Central Gospel e Associação. Esses dois nomes que a funcionária do Malafaia citou são muito mais do que prédios. São as duas peças mais importantes para desvendar, ao menos em parte, o mistério em torno da vida financeira da família Malafaia. A Central Gospel é uma editora e gravadora evangélica que se tornou uma das maiores empresas do segmento cristão no Brasil. Ela foi peça central para dar origem ao Malafaia do Novo Testamento, que conhecemos hoje. É ela que ele usa para justificar a imagem de um empresário bem-sucedido e, por consequência, de milionário. Aquele papo de ter vendido milhões de livros e palestras, lembra? Mas só tem um problema nessa história toda. A Central Gospel tá à beira da falência. Já a associação que a Rose se referia é a AVEC, sigla para Associação Vitória em Cristo. A instituição acompanha o pastor em toda a sua trajetória meteórica de crescimento no mundo evangélico e vai aparecer em vários rolos envolvendo a vida do Malafaia. Hoje, a AVEC é tratada como um braço da Igreja do Malafaia que faz ações de caridade. Na verdade, a entidade foi criada lá atrás para bancar o programa de TV dele. Ao longo dos anos, serviu também a outros objetivos menos republicanos. Daqui a pouco eu te conto mais sobre essas duas tramas. Agora vamos voltar para a visita da Juliana. Igor, lá dentro tem alguns prédios e ao redor das construções tem um jardim com flores e algumas palmeiras. Para ir de um prédio para o outro tem um caminho coberto por um toldo. Aquele dia estava para sair o indiciamento do Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado. E como o Malafaia é próximo do Bolsonaro, eu estava até me preparando para falar com ele sobre isso, revisando as minhas notas. Mas logo o Malafaia chegou e a secretária dele levou a gente para dentro de um escritório amplo. Na parede tinham quadros com recortes de entrevista do Malafaia para vários jornais. Muitos sobre a famosa lorota do kit gay. Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Quando a gente se acomodou para gravar a entrevista, uma das primeiras coisas que eu vi na mesa do Malafaia era um bloco de notas com o brasão da presidência da República. Pronto? Agora podemos começar. E lá na Tijuca, vocês moravam onde? Eu morava onde minha mãe mora até hoje, no Largo do Tanque, Jacarepaguá. Largo do Tanque, Jacarepaguá. Minha casa do meu pai tem 60 anos. Minha mãe mora até hoje lá. É tudo aqui no Tanque. Tudo aqui, escola, tudo. Estudou onde aqui? Eu estudei na Augusto Dias Carneiro, as escolas públicas. Estudei em escola pública. A vida toda? A vida toda. Essa entrevista da Juliana com o Malafaia rendeu tanto que eu tive que colocar trechos dela em todos os episódios desse podcast. Então eu vou te mostrando mais daqui a pouco. Por esse trecho, você consegue ver que dá pra definir o Malafaia como alguém que veio de uma família não muito abastada, estudou em escola pública a vida toda e morava em uma área periférica do Rio. Esse cenário não poderia estar mais distante do padrão de vida que o pastor construiu pra ele e pra sua família hoje em dia. Mas como eu te falei no início desse episódio, o padrão de vida deles destoa bastante do que está registrado oficialmente como patrimônio. Bom, será que dessa vez o pastor Silas Malafaia não escapa? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, ele é muito importante. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.